Então, vamos ter uma conversa bastante amigável agora com você que é proprietário de 5, 10, 15, 20 farmácias. Então você é proprietário de uma pequena ou média rede de farmácias. Eu quero falar um pouco sobre esse nicho de mercado, sobre esse segmento. Então você não é mais aquele independente, já cresceu. Muitos cresceram, não foi de uma forma muito estruturada, muito planejada, mas você já não é mais pequeno, mas também você não é todo profissional, você não tem a estrutura de uma grande rede e você vive as dificuldades, as batalhas de alguém que está nessa faixa, aí com várias necessidades específicas. Eu quero falar um pouco sobre isso e por que eu decidi colocar no meu site e falar um pouco a respeito de quem tem pequena e média rede de farmácia. Olha só, é um segmento que, na minha opinião, é um dos mais delicados. Então você já não é mais aquele de uma ou duas lojas, você já rompeu essa barreira, é um corajoso, é um empreendedor. Muitos cresceram sem um planejamento muito adequado, mas tudo bem, você tem lá 5, 10, 15 ou às vezes até 20 lojas, mas aí os desafios nesse estágio são muito grandes. E eu tenho ficado surpreso com a quantidade de proprietários nessa faixa que estão passando por dificuldades, né? Então a gente conhece, eu tenho ficado surpreso porque a gente tem informação de mercado, a gente tem informação às vezes da indústria, às vezes até de distribuição. Então essa é uma faixa, um segmento muito delicado. Por que eu digo isso? Então você já tem uma característica de rede, né, de rede média, pequena média, mas você já está competindo, muitas vezes competindo com os grandes, mas você não tem todos os recursos do grande. Então, por exemplo, nessa faixa eu já começo a recomendar um organograma básico, um organograma mínimo, que tem as principais funções, aquelas mais importantes, típicas de quem está nessa fase. Esse organograma tem que ser muito cuidadoso, porque a coisa mais fácil que tem é criar um organograma, né, com todos os quadradinhos, com todas as funções lá, mas aí o proprietário esbarra num quesito muito importante. Ô Gilson, mas eu não posso ter uma estrutura muito pesada. Normalmente nessa fase o proprietário tem muitas demandas. Então você tem demandas de uma gestão de estoque melhor, que você ainda não tem. Você tem demandas de um RH já um pouquinho estruturado, mas que você ainda não tem esse RH. Você tem demandas de uma gestão, cada loja com um gestor já funcionando como um gestor qualificado e tal, mas você ainda não tem esse gestor. Você tem demandas por indicadores, por loja, por funcionário que você ainda não tem. Você tem demandas de marketing que você ainda não tem. Então você tem várias demandas importantes, mas você não tem a estrutura ainda. Então essa é uma fase muito, muito delicada, muito delicada. Quando o proprietário, o que eu preciso ter? E aí ele organiza isso. Então o que acontece? Às vezes eu já encontrei gente com uma estrutura administrativa muito pesada, né? Muito pesada para o tamanho do faturamento, para o estágio atual que ele está. Então isso acontece principalmente quando o proprietário não tem muito o multifunção, multi-habilidade, ele não tem isso no seu DNA, então ele vai atrás dos profissionais que ele precisa. Mas quando a gente preenche demais esses quadradinhos do organograma no primeiro momento, você vai ter um impacto muito grande, né, nas despesas. Então você precisa montar a estrutura, mas com muita cautela, com muita sabedoria, porque essa estrutura pode ser que ela seja até um pouco funcional, mas ela não vai ser suportável, você vai ter uma despesa muito alta. Então esse é um assunto extremamente delicado. Então, como o recurso é muito escasso, muito limitado, você precisa
precisa de orientação nesse momento para alocar recurso naquilo que é mais urgente, naquilo que é mais importante. E você precisa, nessa etapa, de conceitos bastante objetivos de produtividade. O que eu estou querendo dizer? Mais com menos. Você tem que conseguir mais resultado com menos estrutura, com menos pessoas, com organograma mais enxuto, mais limitado. Afinal de contas, as demandas existem, você precisa de muita orientação em todas as áreas, mas você ainda não tem recurso, não tem um faturamento generoso que te permita sair montando já a tua estrutura. Então você precisa ter muita cautela, muito cuidado. Por exemplo, vamos citar aqui, o setor de compras é muito importante, muito importante. Eu já vou começar a dar aqui algumas orientações, né, que a gente faz, e por que a gente faz essas orientações e tem resultado, e consegue fazer com que essas empresas nessa fase consigam um resultado diferenciado, e aí elas passam por essa etapa que é mais crítica, né? Então todas as funções importantes a gente ajuda, a consultoria ajuda, dá um suporte, dá uma orientação, e a gente ajuda o proprietário para que ele passe por essa etapa, por essa fase, de uma maneira um pouco mais assistida, né? E aí depois ele decide no plano de expansão dele se ele continua precisando da consultoria ou não. Mas assim, eu tenho uma experiência muito boa, nossa consultoria tem uma experiência boa em lidar com esse tamanho, né? Esse nicho, pequenas e médias redes. Nós temos uma experiência de algum tempo, mas atenção, não é experiência de fazer palestra, é experiência de consultoria assistida, de consultoria onde a gente vai lá, conversa com o alto comando, conversa com o estratégico, conversa com o nível intermediário, que é o nível tático, né, gerentes, por exemplo, e conversa com a base. Então nós temos, para esse segmento, nós temos orientação em todos os níveis, mas vamos falar um pouquinho agora de algumas funções específicas para você sentir um pouco mais, de entender melhor o que eu estou falando. Então olha só, gestão de compras, por exemplo. Você precisa de uma estrutura de compras que já suporte as necessidades, né? Mas você precisa também de gestão de estoque. Então nós temos uma matéria, um conteúdo muito especial que eu chamo de gestor de compras e estoques. A coisa mais fácil do mundo é colocar mercadoria para dentro. Agora, girou, não girou, então a gente capacita o compras para que haja a gestão do compras e simultaneamente a gestão dos estoques, com as curvas, o desempenho, perda zero por vencidos. Então olha que interessante, a gente tem orientação, ferramenta para que isso aconteça e o desperdício seja o mínimo possível, você tenha uma boa rotação de estoque, você tenha perdas mínimas ou praticamente próximas de zero, né? Marketing. Bom, marketing também é muito interessante. Você precisa saber comunicar nessa etapa. Como é que é a comunicação, Gilson? Então a gente sempre fala em comunicação sempre em 3 níveis. A área de influência primária da loja, para quem passa em frente da loja, dentro da loja. Como é que é essa comunicação? O que existe de mais adequado, de mais moderno? Então, gente, eu vivo isso há quase 30 anos, né? Então a gente desenvolveu todo um material de comunicação dentro da loja, para quem passa em frente da loja, área de influência primária da loja. Então a gente tem uma orientação muito específica e a gente sabe muito bem quando é que precisa comunicar mais nesse segmento, naquele segmento, em que circunstância que você precisa ir mais para fora da loja. Às vezes você já tem um volume grande de cliente, mas precisa trabalhar melhor dentro da loja. Então é muito importante a orientação de marketing. Você precisa saber exatamente colocar o recurso certo, fazer a coisa certa, até porque o recurso é muito escasso, né? Outra coisa importante aí, muita gente ainda está agindo no marketing como se fosse ainda no tempo do marketing analógico, marketing de massa, em que a gente tem que fazer as coisas gastando uma fortuna. Hoje em dia nós já temos alguns conceitos de
marketing digital, a gente já tem algumas ferramentas que são muito mais atualizadas, com redes sociais, mas como é que faz, o que faz, isso tudo a gente explica no sentido de você conseguir resultado mais rápido em curto espaço de tempo, né? Então, compras, marketing e a revolução da loja. A revolução da loja, aí passa pelo tema da capacitação dos gerentes, aí passa pelo tema da capacitação de todos os funcionários, né? Em todos os temas que são críticos, as competências críticas que a sua loja precisa para ter um resultado diferenciado. Aí um outro detalhe muito importante é os 3 elos. Imagine 3 elos onde você tem compras, marketing e loja. Então a nossa consultoria desenvolveu uma habilidade nesses anos de experiência. Quando você tem esses 3 elos funcionando muito bem, compras, marketing e loja, então aí você tem um resultado muito mais efetivo nas promoções, nas campanhas. Aí você vai ter, tá bom, Gilson, mas o que o marketing, o que o compras tem que fazer exatamente nesse contexto dos 3 elos? O que o marketing tem que fazer nesse contexto dos 3 elos? O que a loja tem que fazer? Então olha que interessante, se você tem 10, 15 ou 20 lojas, os desafios do proprietário são muito grandes, porque ele tem que coordenar tudo isso, né? E com uma pegada diferente, porque se fosse uma loja só, o dono ouve a gente e fala assim: não, eu já entendi, agora é comigo. Bate no peito e ele vai fazer. Ele tem meia dúzia de funcionário para convencer, para treinar, para orientar. Mas uma das grandes dificuldades desse segmento, né, para quem está na faixa aí de pequena rede ou média rede, uma das grandes dificuldades é que às vezes ele entende a saída, entende a alternativa, mas tá bom, mas agora ele precisaria ser um multiplicador. Ele tem que conversar com os gestores, ele tem que conversar com os funcionários, e nem sempre ele tem essa habilidade, né? Nem sempre ele tem essa habilidade de multiplicar, de conversar, de liderar. Então a dificuldade dele é maior, porque agora ele está num contexto onde ele não está mais com uma loja só, e ele não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então ele necessita desesperadamente de padrões, né? Esse é outro detalhe muito importante que a nossa consultoria se especializou, né? Ele precisa de padrões, porque se ele não tem padrão, cada um faz do seu jeito, cada cabeça é uma sentença em cada loja, porque senão aí ele vai ter um padrão mais ou menos. Ele não vai ter padrão nenhum, mas vai ter uma loja que vai agir mais de um jeito, a outra que vai agir mais do outro jeito, e aí ele quase enlouquece, ele gasta muita fala, ele quase enlouquece, porque já falei e tal, mas ele já falou, mas cada um entende de um jeito, cada um entende de uma forma, e fica muito difícil avançar, fica muito difícil quando a gente não tem padrões. Então a contribuição da consultoria nesse sentido é muito, muito interessante, muito importante. O pequeno e médio, o proprietário de pequenas e médias redes, quando ele tem uma orientação profissional assistida, fica muito mais fácil, né? Um outro tema que é importante também, que é típico desse segmento, aí você precisa desesperadamente de conceitos de profissionalização. Precisa começar a abandonar um pouco a ideia do amadorismo, né? Porque quando é amador, mas o dono tá lá e tal, ele ainda está presente, ele ainda tem a varinha de condão dele coordenando e tal, mas amador e sem o dono estar acompanhando, vai ficando um pouco mais difícil. Então nessa faixa aí, né, nesse segmento, 5 a 20 lojas, você já precisa ter uma boa dose de profissionalização. Você precisa ter uma boa dose de pessoas que entendem a tarefa, entendeu, deixa comigo, de formação, capacitação das pessoas, né? Então já que estamos falando de pessoas agora, então aí você já precisa saber bem como contratar, precisa saber bem como treinar. Olha que interessante, a gente hoje, nós estamos numa fase em que a gente não consegue mais ninguém pronto da rua. Você não consegue mais um gerente pronto, você não consegue mais funcionário pronto. Cada um vai ter que formar, vai ter que ter uma estrutura mínima para formar, capacitar. Então a nossa consultoria, desde 2012, que nós temos filmes pela web,
com os mais variados temas, e agora tem filme mais a orientação, que é a consultoria, a consultoria com execução assistida, né, como a gente chama. Então, a parte de orientação, RH, outro assunto muito importante que você já precisa nessa etapa, mas geralmente ninguém tem. Então já precisa dos padrões, mas precisa de uma estruturazinha básica de RH, de gestão do conhecimento. Aí o que a gente diz para a maioria? Não, você não tem essa estrutura, mas use a nossa estrutura, né? Você vai poder contratar e treinar alguém com a nossa estrutura, com as nossas orientações. Olha que interessante, você vai poder contratar, treinar, escovar e colocar ele na loja já com 95% da capacidade, da habilidade pronta. A habilidade vem com a prática, mas a gente conseguiu uma fórmula para fazer com que as pessoas aprendam e aprendam muito rapidamente. Olha que interessante isso, né? Muito importante o que a gente está falando aqui. Então são necessidades que a rede média tem, que a nossa estrutura consegue suprir, ajuda, né? Nem todos têm um RH, por exemplo, um RH estratégico, né, para trabalhar as competências críticas, mas a nossa estrutura, quando colocada à disposição, a gente vai lá com muitas vezes até, às vezes presencial comigo, muitos filmes nossos, vários filmes, mas a orientação da consultoria que acompanha e tal. Detalhe muito importante aqui, você vai ter uma orientação como se fosse uma loja só. Então, como é que vai a empresa, digamos que ela tem 15 lojas, como é que vai a empresa como um todo, o faturamento dela como um todo, como se fosse o tratamento de uma loja só. Então esse é um indicador, como está a empresa dele, como se fosse uma loja só, e depois a gente ainda faz análise por unidade de negócio, né? Considerando a loja A, a loja B, e uma coisa muito interessante aqui, nós não temos uma fórmula pronta de sala de aula que a gente entrega e diz, olha, agora é contigo. Não, a gente vai avaliar cada loja, o trabalho é customizado por loja. Você vai notar que aquela loja que precisa mais de faturamento, porque não tem clientela, a gente vai fazer um trabalho para maior captação de clientes. Ou se ela já tem um volume grande de clientes, mas o ticket é muito baixo, vamos trabalhar mais no ticket. Tem cliente, tem ticket, mas o CMV está insuportável, vamos trabalhar o CMV para baixo. Tem tudo isso, mas a gestão do estoque é horrível. Gente, nós fizemos um inventário. Eu acho que a gente deve estar em alguma coisa como de 80 a 100 cursos específicos, prontos, pragmáticos, que a farmácia precisa, que ela necessita e que a gente pode passar. E aí, nesse nível aqui, de 5, 10, 15, 20 lojas, nós desenvolvemos ainda uma metodologia muito interessante que nós chamamos de metodologia híbrida. O que é o híbrido? Tem uma ou duas etapas comigo, Gilson Coelho, então eu vou lá, fico pelo menos 3 dias, e a gente trabalha com o alto comando, a gente troca ideia com o alto comando, diagnostica onde estão as maiores dores, as maiores dificuldades, conversa, alinha, combinou com o alto comando, aí nessa mesma primeira etapa, já conversa com os gerentes, conversa com funcionários, a gente ali já tem uma ideia imediata de quais são as grandes prioridades e começamos a trabalhar. E aí depois, pela web, a gente vai fazer a garantia, a gente vai fazer a execução assistida, que a gente chama, né? E muitas vezes passar conhecimento é rápido, é tranquilo, não demora tanto, mas a habilidade vem com a prática. E aí o trabalho de capacitação pela web, depois a gente vai observar, analisar como é que está o desempenho por loja, por funcionário, com uma batelada gigante de indicadores, todos os indicadores. Aí esse trabalho vai ser um trabalho de vigilância para que o resultado tão esperado aconteça, né?
E é muito importante, essa etapa da web depois, ela é fundamental, eu diria, e ela nos traz um resultado muito melhor até do que se fosse uma presença minha depois lá. Ah, mas se o dono disser assim, ô Gilson, tá legal, gostei da primeira etapa, estou gostando da web, mas queria que você viesse aqui a cada 5, 6 meses para a gente fazer um balanço e já de repente fazer uma reavaliação das próximas etapas, aí é de acordo com a necessidade ou a velocidade de cada cliente, né? Mas um detalhe muito importante aqui, ó, nós desenvolvemos uma metodologia ágil para a obtenção do resultado. Olha que interessante, hoje nós somos capazes de conversar com você sobre um método, por exemplo, um determinado método. A gente pode dizer, olha, esse método ele pode se consolidar em tantos dias, em tantos meses. Eu posso até te dar uma ideia do resultado que pode ter por funcionário, por loja, né? Agora, e vamos explicar muito bem o que cabe a nós e o que cabe a você fazer, o que cabe ao proprietário fazer. Um detalhe muito importante que eu friso muito, né, para esse público que está aí na faixa de 5 a 10 lojas, são 2 protagonismos. Um é o protagonismo do dono. É muito importante o dono querer mudar, o dono abençoar, esse é o protagonismo fundamental e importante. Um outro protagonismo que a gente precisa trabalhar muito, que nós trabalhamos muito, é o protagonismo de cada gestor, de cada gerente. Então, em cada unidade de negócio, em cada loja, o gestor, ele representa o dono ali. Então a gente explica claramente qual é o papel dele, o que ele tem que fazer, como é que ele exerce esse protagonismo, né? E por falar em protagonismo, a nossa ideia não é ir lá fazer uma consultoria para que você fique independente. Não, a gente ajuda para que vocês sejam os protagonistas das grandes mudanças, para que vocês sejam os protagonistas da grande transformação que vai acontecer na rede de vocês, no sentido de que ela fique melhor, mais sólida e que ela consiga prosperar com segurança, né? Hoje a gente tem um volume bacana, um volume muito bom de proprietários que já tiveram orientações, alguns estão tendo ainda, alguns é como se tivesse alta, né? Alta, que eu quero dizer é o seguinte: você imagina alguém que teve consultoria conosco, média rede, e que está na faixa aí de 12, 15, 20, alguns estão na faixa de 13, 15 para cima por cento de resultado líquido na última linha todo mês. Então são empresas que já estão numa batida, e tem gente acima de 15 inclusive, já estão com uma rotina muito bem desenvolvida, e nesse momento agora estão fazendo suas expansões, crescendo, evoluindo, mas de uma maneira muito mais segura, muito mais firme, né? Sem aquela coisa de correr risco. Estão se desenvolvendo com muita segurança, e claro que sempre em algum momento pode chamar a gente e pedir uma orientação pontual da gente. Deixa eu lembrar aqui que a gente dá consultoria em todos os níveis, né? Em todos os níveis, e para empresas de todos os tamanhos. Mas esse segmento aí de pequenas e médias redes, esse é um segmento que a gente tem uma atenção especial, e eu atendo muitas empresas nessa determinada faixa. Então a gente conhece bem as necessidades, o fato do dono muitas vezes ainda ter muita coisa centralizada nele, a gente sabe disso, ele muitas vezes isso é por característica ou às vezes é por necessidade, né? Então a gente vai trabalhando aos poucos isso e construindo alternativas para que o dono consiga ficar um pouco mais na posição estratégica. Algumas tarefas que ele fazia a gente vai delegando para a base, vai construindo organograma e assim por diante. Então, meu amigo, essa é uma fase muito importante, uma fase muito delicada, onde você já precisa de uma estrutura um pouco mais arrumada, mas nem sempre dá para ter, por causa da questão da despesa. Então, uma orientação nossa, a gente vai ajudando e liberando as informações de maneira que você possa ir estruturando com cuidado, né? Olha que interessante, eu já encontrei empresas com estrutura administrativa, por exemplo, muito pesada, quase insuportável,
E já tivemos a oportunidade de orientar alguém também que tem uma estrutura muito leve, aí tem um conceito muito forte, muito pesado de multifunção, multiabilidade, polivalência. Então, quando a gente começa a colocar esses conceitos, você já começa a colocar no DNA da empresa, na cultura organizacional, desde o começo, essa noção da polivalência, da metodologia. Não é mais cada um fazendo do seu jeito, vamos fazer de acordo com a orientação, de acordo com o método. Bom, resumindo, nós desenvolvemos uma metodologia muito especial para quem está na faixa aí de 15 a 20 lojas. Se você se identifica com tudo que eu falei, com as necessidades que eu comentei, faça um contato conosco. Nós teremos o máximo prazer em conversar, trocar uma ideia, estudar um contrato que pode ser híbrido, né? Alguma parte presencial comigo e a outra parte com consultores especializados, treinados pela gente, mas sempre o tempo todo com a nossa supervisão. Você pode se surpreender com essa estratégia nossa, nova, de orientação pela web. Hoje a gente já está usando um pouco mais a tecnologia. Por exemplo, eu estou aqui viajando agora, mas no futuro eu vou continuar fazendo algumas viagens, muitas viagens ainda, né? Mas nós já estamos fazendo um trabalho que surpreende. Esse trabalho de orientação, de execução assistida pela web, tem trazido muito resultado em curto espaço de tempo. Experimente. Se você acha que é o momento, faça um contato conosco. Um grande abraço.